Olá, queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez estou aqui para apresentar o sermão bombástico deste mês e continuo com aquela série sobre textos extraídos de Apocalipse, que é um livro maravilhoso e já todo mundo no Brasil vai saber por que eu digo que é um livro maravilhoso. Todos sabem que é, pelo menos os crentes, mas vão saber um pouco mais. Vou pregar hoje sobre a hora da provação está próxima. A hora da provação está próxima. Apocalipse 3:10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Texto maravilhoso. Vamos inicialmente fazer algumas observações sobre este magnífico texto. Primeiro, em sua palavra, Deus insiste em que devemos perseverar obedecendo às suas normas. Segundo lugar, em face dessa observância, ele segue com a parte que lhe cabe. Ele nos guarda, é competência dele. Ele nos guarda sob a sua mão poderosa. Em terceiro ponto, a aprovação virá sobre todos os homens. Virá. Em quarto lugar, o objetivo é experimentar os habitantes da terra. Bem, falando sobre provação, eu acho que não precisamos dizer muita coisa, pois vemos que o mundo está caminhando para o tempo final. A passos largos, apressadamente para o fim. E nesse fim existe uma dose de provação inserida, muito grande. E que chegará momentos em que as pessoas vão se desesperar, vão procurar a morte, e a morte fugirá dessas pessoas. Padecerão horrores, o mundo será um vale de lágrimas. Você está esperando que o mundo vai melhorar? Não, ele vai piorar. A Bíblia diz que vai chegar um momento quando vão dizer paz, 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 chegou a paz. Quando isso acontecer, sobrevirá repentina destruição. É a Bíblia, não sou eu estou apenas repetindo, eu sou aqui um belo papagaio tão somente. Ocorrerá repentina destruição. Vamos ver primeiramente, nessa questão de hora da aprovação está próxima, a exigência de guardar a sua palavra. Há uma necessidade de guardarmos a palavra de Deus muito profundamente. Essa exigência é submetida aos seus filhos, é submetida aos servos de Deus, é submetida à igreja, é submetida aos seus líderes, aos pastores, aquilo que você é, meu querido irmão, minha querida irmã. Exigência de guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus não é esconder a Bíblia dentro do guarda-roupa, não. Nem numa escrivaninha. Não, guardar a palavra de Deus é mantê-la viva e exibida no seu coração, para que você possa consultar a cada momento, meditar sempre sobre o que Deus já colocou na sua vida. E é inevitável, meus queridos irmãos e amigos, que venha a hora da aprovação. Tem que vir. Isso aí é apocalíptico, é escatológico. Mas quanto aos seus filhos, quanto a nós, portanto, ele submete a sua palavra que nos exige perseverança. Ele quer de nós que perseveremos no seu caminho, nos seus caminhos, mesmo na hora da aprovação. O mundo vai sofrer e aguentar de qualquer maneira, mas Deus não espera do mundo de pecado e em pecado que obedeça ou se submeta às suas palavras, mas de nós ele espera. Em Lucas 8,15 encontramos essa palavra. São os verdadeiros crentes que dão frutos com perseverança. Eles darão frutos com perseverança mesmo em tempos de provação. Na verdade, nós damos melhores frutos e muito mais quando estamos sendo provados. Porque quando não há aprovação, quando não há exigência, quando o mundo não nos incomoda, nós vivemos à vontade tão tranquilos que nos esquecemos de que temos que frutificar. Nos esquecemos de termos manifestar a palavra de Deus ao mundo. Esquecemos que temos a obrigação de pregar. Nos acomodamos às facilidades do tempo em que estivermos vivendo. O crente, ele precisa dar frutos para a vida eterna, com perseverança em fazer o bem, procurando a glória, a honra e a incorrupção. Essa é a proposta e a exigência de Deus.
A palavra de Deus tem que ser o norte para a vida de todo crente, para a vida de todos aqueles que vivem, que pregam, que testemunham, que foram salvos e redimidos pelo sangue de Cristo. O nosso norte tem que ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que haverá um tempo muito forte de provação. Um outro ponto que eu quero considerar com os queridos irmãos é a garantia do Senhor. Segundo tópico. Salmo 121, 3 e 4 diz: o que não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não dormirá, não vai, sinceramente, dar uma cochilada. Não tosquenejará o guarda de Israel. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. É a garantia de Deus. Deus está de olhos bem abertos, focado no seu povo, para proteger, para o guardar, para o abençoar. Sim, com certeza. Mas nesse cuidado de Deus, nesse vasculhar contínuo nos nossos dias e todos que vivemos, Ele também vê a nossa vida, os nossos feitos, os nossos atos, vasculha os nossos pensamentos, sabe de tudo que nós fazemos e, sobretudo, de tudo que fazemos errado ou deveríamos fazer de modo diferente. Todos os grandes governantes da terra, meus queridos irmãos e colegas, têm guarda-costa. Eles precisam disso. Estava vendo ontem mesmo o carro do presidente mais poderoso do mundo. A sua porta tem cerca de 30, 40 centímetros de largura. Nem um míssil entra ali. Mas veja bem, mesmo com tamanho segurança, às vezes falha. Às vezes um grande líder leva um tiro. Como esse governante mesmo, pouco ainda na sua campanha, levou um tiro, mas no momento que ele levou o tiro, ele virou e a bala pegou na sua orelha. Mas foi uma bala dada como certeira para matá-lo. Mas Deus não queria que ele morresse, porque Deus tem uma obra para que aquele homem faça no mundo, e está fazendo. Está mostrando tão somente como Deus está tratando este mundo com truculência e ainda aumentará a sua impetuosidade sobre a humanidade. Há sempre um ponto fraco na guarda, na segurança feita por homens. Mas Deus não. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu acrescento, em todas as nossas necessidades. Deus está presente para nos proteger, para nos guardar. A provação, sim, virá mesmo, mas a vitória é do Senhor, pelo nosso Senhor, e em benefício dos seus filhos. A vitória de Deus não é nossa. Estamos certos disso, de que a hora da provação virá, mas Deus em todo o tempo nos libertará. Um terceiro ponto que eu quero considerar com os irmãos é o que propriamente significa a palavra aprovação. O que significa aprovação de fato? Etimologicamente, olhando nos dicionários, significa ato ou resultado de provar. Situação difícil. Provação é uma situação difícil, de sofrimento, ou ainda de enfrentar uma doença séria, ou até falta de dinheiro, falta de esperança. Provação é alguma coisa muito séria. Todo dia nós sabemos de pessoas que se mataram, que não suportaram a provação, ou não suportaram uma moléstia, uma depressão, uma situação que devastava a sua alma. Então elas passam para a morte pelo ato do suicídio, achando que ali tem as suas necessidades, tem os seus problemas realizados, mas não tem. Todo mundo já passou por uma provação ou está passando. Ou você já passou, ou está passando, ou vai passar. Mas você não escapa da possibilidade da provação vir sobre sua vida. Mas ninguém passou ou está passando por nada parecido com o que Jesus Cristo sofreu. Ninguém sofreu nada superior ao que Jesus Cristo padeceu quando foi levado para a crucificação. Antes, por todo o escárnio, por todo o sofrimento e até para os cravos naquela cruz. Ninguém passou nada semelhante, nada parecido. E pior, muito pior para ele, porque ele não tinha culpa nenhuma.
Os ladrões que estavam ao seu lado, um deles disse: nós, pelos nossos feitos, nós merecemos isto, mas este nenhum mal fez, nenhum pecado cometeu, nenhuma iniquidade praticou, contudo esteve ali curando, alimentando e fazendo só coisas maravilhosas para a humanidade, e ele foi morto naquela cruz. Nós não. Nós temos pecados pelos quais deveríamos morrer, mas ele morreu para nos salvar, para nos resgatar. A aprovação sim virá sobre você, virá sobre mim, virá sobre todos, mas a vitória vem do Senhor, e ele começou o ato vitorioso ali, naquela cruz, lá no Calvário. Um quarto ponto que quero considerar com os queridos irmãos é que no prólogo eu disse, na abertura, que o objetivo do Senhor é experimentar os habitantes da terra. Experimentar os habitantes da terra. Bem, mas Deus é onisciente. Deus sabe tudo o que estamos fazendo, porque fazemos, de todo mundo, o tempo todo. E por que Ele precisa experimentar alguém, já que Ele sabe exatamente como nós vamos proceder? Que Ele sabe como você vai proceder. Mas, para aí, experimentação não é uma questão de que Deus necessite de saber, mas submeter a pessoa a tal, para que essa pessoa saiba o quanto deve sofrer pelo Evangelho. O quanto ela tem que passar por sacrifícios, suportando determinada força de determinados inimigos, determinadas circunstâncias, na presença e sustentando em si a vitória que vem de Deus. Assim, Deus quer saber, entre aspas, até onde vai a dureza do coração de uns e a resiliência de outros. Tem gente que não se converteria se não fosse provada, se não fosse submetida a um sofrimento. Mas depois do sofrimento, depois da morte, depois da dor, vem a consciência, depois do arrependimento, depois da tristeza, enfim, do padecimento horrível, vem a consciência de que somente Deus pode libertar, somente Deus pode purificar, somente Deus pode salvar, e aí se entrega. Então, é por isso que Deus vai até as últimas consequências em termos de provação para trazer alguém para Ele. Mas também Deus vai até as últimas consequências em termos de provação para trazer o seu filho para mais próximo dele. Se Deus não provasse, não batesse, não levasse ao sofrimento, ele não voltaria para os caminhos do eterno. Então ele faz isso sem pena. A palavra pena é alguma coisa que Deus não tem. Deus não tem pena de ninguém. Deus tem o amor que levou Cristo Jesus para a cruz para morrer pelos pecadores, dos quais eu era o principal, eu sou o principal. O apóstolo Paulo diz isso. Se o apóstolo Paulo disse, eu sou o principal, ele sabia por quê. E eu sei porque eu sou pecador. Deus sabe exatamente até onde vai a dureza do coração de uns e a resiliência dos outros, de suportar ou não. Deus quer saber até quando e por quanto tempo o iníquo vai suportar as suas provações e o crente vai suportar as tentações. Tem crente que qualquer tentaçãozinha de meia dúzia de centavos, ele se entrega. Ele se joga nos braços do diabo e vai fazer aquilo que o diabo quer que ele faça. Tem outros que resistem até a morte, mas não se curvam diante da tentação, não se curvam diante do poder do pecado. É isso que Deus quer de cada um de nós. Já que Ele sabe de tudo e sabe até onde eu vou resistir, eu me coloco nas mãos de Deus, disposto a sofrer tudo e resistir em todo dia mal. Ele, Deus, não está para brincadeira. Ele prova assim a todos os homens. E agora, neste tempo do fim que nós estamos vivendo, prova muito mais. Então, queridos colegas, amigos, irmãos em Cristo, a aprovação virá. Pode esperar. A aprovação virá sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, virá no seu corpo, virá no seu espírito. A aprovação virá. Então, creia, desfrute, confie, suporte a provação, dando glória a Deus. Amém.